Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, uma de nossas ouvintes aqui nos conta: meus patrões são completamente místicos. É um tal de sal grosso, pedras energizantes, arruda, tudo espalhado pelo nosso ambiente de trabalho que acaba se tornando, digamos assim, pesado demais. Eu não aguento mais ficar lá, diz a nossa ouvinte. De fato, existem ambientes pesados e carregados de energia negativa? Como se comportar nesses lugares? Tanto Josué 1:3 quanto Deuteronômio 11:24 dizem que o local em que a planta de nosso pé pisar nos é dado por Deus. Isso se aplica a esse caso? De que forma posso evangelizar no trabalho sem que isso me prejudique? Aliás, o medo de perder o emprego é um sinal de que estou mais apegado às coisas da terra que às coisas do céu. Qual a sua opinião sobre este assunto? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com carinho o pastor Anderson do Carmo, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis. A pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. O pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, e o doutor Luiz Fernando Jevaer, advogado. Nossa equipe já está aqui para acolher você, ouvinte amado, e para juntos realizarmos um grande Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, doutor Jevaé, muito bom dia, querido. Seja bem-vindo uma vez mais ao nosso Debate 93. A nossa ouvinte, ela descreve um ambiente, né? Nesse ambiente, que é o ambiente onde ela trabalha, e é muita gente que convive com isso, seja no ambiente de trabalho, às vezes numa família de um amigo, de uma amiga, uma pessoa que não é a sua casa, nem é o seu próprio ambiente, vai conviver com essa coisa. A pessoa coloca lá o sal grosso, tem gente que coloca lá uma pirâmide, tem gente que coloca lá uma imagem de alguém, né? Pedra energizante, arruda, e aí a pessoa diz que isso é espalhado lá no ambiente de trabalho. Quem justifica, diz que é para energizar, né? Ou para eliminar a energia negativa, ou para atrair bons, né? E aí as pessoas vão se espalhando por aí. E aí a nossa ouvinte diz que ela se sente extremamente mal com essa história. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93, o prazer estar aqui novamente. Você sabe que hoje é segunda-feira, não tem nada a ver com temperatura, quinta, né? Nem nada, tá ventando a beça lá fora, tá um calor enorme, graças a Deus a gente mora no Rio de Janeiro, isso aqui é bênção, né? O resto é conversa fiada. Mas olha, eu pessoalmente, eu tenho uma opinião muito fechada com esse assunto. Eu acho que ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Seja dos proprietários, seja dos funcionários. Eu acho que não se deve misturar as coisas, porque no ambiente de trabalho, a bênção de Deus, ela se revela através dos frutos do trabalho. Então você pode ter a tua fé, que você professe, que você tem na tua atitude, etc., mas ela não deve ser exteriorizada e nem deve ser motivo de imposição aos empregados. Eu, pessoalmente, já convivi numa época que era o começo da minha carreira de advogado aqui no Rio,
E tinha uma cliente minha, que inclusive já faleceu, infelizmente, ela era tão mística que na sala dela tinha uma pirâmide em tamanho possível dela entrar. Meu Deus. Então ela ficava dentro daquela pirâmide por umas horas do dia, recebendo energias, etc. e tal, papapá. E aquilo, ela acreditava piamente que aquilo ajudava nos negócios, etc. e tal. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria. Na época eu ainda não era convertido, mas eu tinha a sabedoria de respeitar a posição dela. Não ia pedir para entrar dentro da pirâmide, mas que eu tinha uma curiosidade daquela pirâmide. Tem lá dentro, né? Eu acho que não tinha nada lá dentro. Mas de qualquer maneira, o que eu penso é o seguinte: são os exageros, os excessos, né? Que às vezes acometem também o nosso povo. Que eu acho que você tem que ter prudência também para você ter uma admiração da pessoa, por você ter uma fé racional, lúcida, inteligente, que você tem oportunidades, etc. Mas eu já vivi isso, deve ser um transtorno mesmo. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. Essa questão que envolve o ambiente em geral aqui, como diz a nosso ouvinte, de trabalho, né? Muita gente tem esse tipo de coisa também em casa. Você é convidado para almoçar, jantar, visitar. Na verdade, são amigos, são pessoas, às vezes, do relacionamento, vizinhos, né? Que tem esse tipo de prática, tem esse ambiente que eles consideram importante ser energizado, aquele negócio que quando o vento passa, blim, 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 aí a pessoa diz, isso aqui agora, tal. Na época, houve uma época um pouco mais intensa de nova era, onde se falava muito sobre esse assunto. Então, aí o que tinha de coisa relacionada a esse tema não era mole, não era fácil. Pastor Carlos Pedro. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, bom dia a esses ouvintes maravilhosos, uma audiência tremenda, enorme. Hoje eu quero começar esse debate mandando um abraço especial pro Polho. Polho é um rapaz do Lava Jato que ele sempre cobra isso. Pastor, tô ouvindo o debate, eu nunca mando um abraço. Hoje um grande abraço pro Polho lá do Lava Jato, um ouvinte aí frequente da rádio, que Deus o abençoe. Essa é uma realidade que nós vemos no dia a dia. O ouvinte retrata uma situação que, por acaso, aqui ela está invertida. É uma cristã que trabalha num ambiente onde os patrões são místicos e tem todos os seus apetrechos religiosos no seu ambiente de trabalho. O Dr. Gevaer defendeu muito bem e posicionou a questão que nós deveríamos não misturar as coisas, mas é muito difícil isso. Na prática, nós vemos cada um levando para o seu ambiente de trabalho, para o seu dia a dia, a sua convicção religiosa. Nós, então, fazemos isso com muita frequência. E a realidade é que cada um tem a liberdade de defender e de acreditar e de se posicionar. E se eu tenho o meu escritório e quero colocar a Bíblia aberta, vou fazê-lo, ainda que não seja o comportamento ideal, mas nós devemos aprender a respeitar e a lidar com as diferenças. Hoje a gente vai tratar aqui, existem muitas situações que devem ser analisadas uma a uma, cada caso é um caso, existem extremos de um lado, extremos de outro, mas essa é uma realidade. Nós devemos aprender a conviver. Se o patrão ou se o funcionário quer defender a sua religião, anda com algo inerente à sua religião, deve ser respeitado. Nós vivemos num país onde a liberdade religiosa é constitucional e nós precisamos aprender a lidar com essas diferenças. Pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje. O que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia a todos os debatedores e ouvintes queridos, a Marcela querida. Eu acredito que o que está acontecendo com essa ouvinte é o que aconteceu com Paulo quando ele chega em Atenas. E a Bíblia diz no capítulo 17, verso 16, que ele, dentro do seu espírito, ele se comovia em si mesmo por ver a cidade tão idólatra. Eu acredito que esteja acontecendo isso também com essa jovem, com essa pessoa, com essa ouvinte que nos escreve. Ela deve estar não só incomodada, mas comovida em ver como que existem pessoas envolvidas com coisas que realmente são vãs. E ela ali dentro daquele lugar, ela tem sim uma missão. E eu quero salientar isso. Embora tenha que ser com ordem, com decência, ela tem que respeitar os seus patrões, pois ela é uma subalterna, digamos assim. Mas eu acho que ela tem uma missão onde ela
colocar o seu pé. Ela tem uma missão. Nós somos comissionados por Jesus, em Mateus 28, 19, 20, a irmos e pregarmos o evangelho, seja o que for, se agradar ou não agradar alguém. É a nossa missão. E eu sou muito convicta nisso, independente de qualquer coisa. Eu acho que nós temos que, com o nosso testemunho, talvez não pregando, mas com o nosso testemunho, com as nossas ações, dizermos através de nós quem é Cristo e aqui ele veio nesse mundo. A nossa ouvinte chega a ponto de afirmar: não aguento mais ficar lá. E ela traz uma pergunta muito importante aqui. De fato, existem ambientes pesados e carregados de energia negativa? Você já teve a sensação de entrar num lugar, às vezes um carro, um ambiente de trabalho, prestação de serviços, ou mesmo a casa de alguém, você fala assim, engraçado, tá estranho isso aqui. Aí, em geral, a pessoa diz, mas tá um clima pesado. Existe mesmo, gente? Ou isso é coisa da cabeça do povo, hein? É o povo que inventa isso, ou isso é realmente parte da nossa realidade? Nós vamos voltar a esse tópico, a esse assunto, já aqui no nosso debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: geralmente você sente receio de pregar no seu ambiente de trabalho? 80% dos nossos ouvintes dizem que não sentem esse receio não, JR. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, alguns dos nossos ouvintes estão relatando que passam por isso no ambiente de trabalho. E muitos deles dizem o seguinte, que trabalham com medo. Porque começam a sentir, começam a ver vultos. Ficam com medo, é? Ficam com medo. Ué. Tem vários dos ouvintes falando sobre isso aqui. Agora, você fez uma pré aí pra agora sobre essa questão do ambiente pesado. Exato. E eu separei aqui pra gente poder entender como é que sente esse negócio do ambiente pesado. Porque tem um ouvinte que diz assim, e quando, se é possível, ela diz, o lugar carregado é uma igreja. Ela fala que uma vez acabou o culto da igreja dela. Ela passou na igreja do irmão. Quando ela chegou lá, ela falou... Do irmão dela. Ela falou que quando ela chegou lá, ela começou a se sentir mal. Sentiu um peso, ela falou, não sei definir muito bem. E o interessante é que é minha irmã. Não? Ponteira? Alguma coisa que não caiu bem. Bom, e ela disse passou na cantina e foi pra igreja do irmão, a culpa é da igreja do irmão. Pode ser. E ela falou que só que a questão dela é a seguinte, a irmã dela estava com ela. E a irmã sentiu a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa não dá, nunca né? mais ela voltou naquela igreja. Então, enfim, vamos ouvir aqui os companheiros sobre esse assunto aqui, que é importante a opinião. Fala, eu quero falar um pouco sobre esse negócio de vulto. Eu tive um período da minha vida que eu comecei a ver vulto. E era um negócio impressionante. Eu estava, às vezes, sentado, via um vulto pela direita, às vezes um vulto pela esquerda. Daí fui no médico, num oftalmologista. Tive que trocar a lente do meu óculos, que já estava vencida. Eu estava depois dos 40 anos, não estava conseguindo mais usar aquela lente. Era um problema oftalmológico. Eu estava com problema de vista, não tinha nada de vulto. E você sabe que eu sou batista, né? Então eu tenho uma certa dificuldade com esse negócio de vulto também. Né? Mas olha aí, o ouvinte fala sobre a questão do ambiente pesado. Ela cita a igreja, que nós vamos entrar nesse assunto aqui imediatamente com o pastor Carlos Pedro, ouvindo a sua opinião, porque ela descreve, né, ambiente pesado e carregado de energia negativa. Na verdade, os ambientes, eles são impregnados, o mundo espiritual é uma realidade, nós não podemos negar isso. Nós vivemos aqui sob a influência do mundo espiritual, e a religião, a religiosidade de cada um, ela se expressa e cada um invoca aquela entidade ou Deus ou a supremacia que ele acredita. Cada um medita do jeito que quer e nós devemos respeitar. Nós, muitas vezes, entramos num ambiente diferente do nosso e
entendemos como um ambiente carregado, muitas vezes um ambiente que a luz é diferente, muitas vezes um ambiente que o cheiro é diferente, há algumas coisas que nós não estamos habituados, então nós nos sentimos mal, essa que é a verdade. Se você entra num ambiente onde os aspectos ou os objetos religiosos que estão ali são de religiões que você não é habituado, não está acostumado, nós, principalmente pentecostais, nós temos toda uma linha de posicionamento com o mundo espiritual, muitas vezes tem objetos que você já refuta, você rechaça de cara, tudo isso afeta no nosso posicionamento. Agora, também existe a influência espiritual maligna, a influência de demônios, claro que existe. Existem ambientes impregnados por demônios. Nós só temos que ter a tranquilidade, a consciência, a lucidez para identificar o que é apenas uma impressão nossa do que é a realidade espiritual. É fácil? Não é tão fácil, mas nós já... E aí, essa palavra talvez seja um pouco forte, mas nós muitas vezes discriminamos algumas coisas. Nós temos a nossa religião, temos os nossos ambientes, nós temos os nossos objetos religiosos, e enquanto nós estamos com a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia traz paz, traz alegria, traz refrigério. E quando nós vemos, sei lá, alguma outra coisa de outra religião, nós já queremos fazer, no sinal da cruz nós não fazemos, mas já queremos repreender em nome de Jesus, porque entendemos que o objeto da religião alheia é um objeto do mal, é alguma coisa que vai carregar aquele ambiente negativamente. Nós precisamos aprender a lidar com isso e sempre lembrando o seguinte: cada um tem o direito de seguir a sua religião, de ter os seus objetos. Pastor Carlos Pedro, tem ou não tem ambiente então? Existe. Pastor Anderson do Carmo, bom dia, bem-vindo. Existem ambientes pesados e carregados de energia negativa? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia os ouvintes. Bom, eu também acredito, é óbvio, biblicamente falando, que existe ambiente com peso, seja do lado, vamos chamar de positivo e negativo. Há várias terminologias na Bíblia, JR, para a palavra glória, né? Que é a manifestação da presença de Deus. E uma delas é no grego, doxa, que significa glória com peso. Você chega em algumas igrejas e sente algo, um clima, algo diferente, tirando a parte psicológica, você sente a presença do Espírito Santo. Se você sente a presença do Espírito Santo, você também pode sentir a presença do espírito maligno, e aonde está esse peso negativo, falando da parte espiritual, que o pastor Carlos Pereira falou muito bem, que existem os dois lados, o fator psicológico, onde objetos, situações, luz, etc., faz a gente nos remeter psicologicamente para um ambiente negativo ou positivo, que a gente chama de pesado, mas há sim um ambiente pesado, espiritualmente falando. Eu também acredito, mas eu também acredito, JR, que existem não só o fator espiritual, mas até um ambiente onde há discórdia. Você chega naquele lugar, você sente o peso, né? Você sente aquele ambiente diferente. Um clima, né? Um clima diferente. Você vai ver que nessa igreja que teve esse clima aí, tinha acabado de uma Assembleia Batista e houve algum problema lá. E aí tinha um ambiente estranho, um clima diferente. Mas eu acredito que eu saí de um país para um outro país, quando eu estava fazendo uma viagem com meu esposo, e eu senti claramente o peso sair de cima de mim quando eu mudei de país. O ambiente que eu estava era carregado de idolatria, carregado de coisas místicas. E quando eu saí daquele país e entrei em outro, eu senti um peso tão grande saindo de cima de mim, que eu falei, nossa, né, há um ambiente espiritual pesado naquele lugar. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: o quanto isso é espiritual ou isso é uma questão emocional, uma percepção, entendeu? Diz o seguinte: olha, aquela casa ali, alguém diz pra você, alguém chega e diz pra você, aquela casa ali é o seguinte, aquela casa ali foi até anteontem um barará do barará, seja lá o que for, tá certo? Aí você chega lá, senti. Você tem a informação. Com todo respeito, por outro lado, ainda que você não tenha nenhuma informação, existe aí, como o ouvinte diz aqui, a possibilidade, o pastor Carlos Pedro diz, da pessoa perceber. A questão toda é que nós caímos na subjetividade. Sim. Aquilo que é subjetivo, ele tem a perspectiva de você A, dizer que há, e B, dizer que não há. Então nós caímos. Aí o que sente
acha que o que não sente é insensível. Isso é insensível. Você não tá fora, tá longe, você não tá no mesmo nível aqui. E aí você pode ter tanto a insensibilidade quanto pode ter o exagero. Eu queria só fazer uma pequena ressalva que, embora eu sendo batista, eu não sou completamente batista. Isso quer dizer o seguinte, eu aceito algumas coisas, mas o que eu acho é o seguinte, a nossa origem, e eu estou brincando, é claro, estou relativizando aqui, sem ferir suscetibilidades de ninguém, porque eu acho que tem um mundo espiritual mesmo, é bíblico, é racional, e ele tem interferência. Mas nós não podemos esquecer a nossa origem. Nós temos uma origem de sincretismo religioso, de um catolicismo forte no Brasil, e é natural se atribuir poder aos objetos, que é próprio do sincretismo. Então, eu acho que é possível haver uma sensação, etc. e tal, mas os objetos, eles não têm esse poder. E também o seguinte, a neurociência hoje explica que o comportamento das pessoas pode ser agradável ou desagradável, pode ser atraente ou rejeitador. E também o seguinte, é possível que as pessoas com comportamentos, com sinais, se tornem, vamos dizer, pesadas ou leves. Por exemplo, eu lido com pessoas, eu atendo pessoas, eu sou advogado e atendo pessoas com problemas, com conflitos. É natural que essa pessoa esteja emocionalmente pesada, carregada, ela transmite isso, e às vezes do convívio de um dia com muitos atendimentos, eu chego em casa exausto, cansado, exaurido. Eu posso dizer que isso tudo é uma energia negativa, mas não é uma energia negativa, é um comportamento que é natural, porque a pessoa está com aquela carga de problemas, você com a responsabilidade acolhe. Os pastores têm isso, fazem gabinete, saem do gabinete às vezes exaustos, exauridos, chegam em casa, tem que tomar um banho de sal grosso. Aliás, brincadeira. Tem que tomar É a diferença aí da questão espiritual e a questão emocional. Quer dizer, a gente precisa ter o equilíbrio para ter o discernimento espiritual, para poder observar e dizer assim, olha, isso é uma questão emocional, há uma sobrecarga emocional, aquela pessoa está vindo de uma luta muito grande, ou é uma pessoa pessimista. Você não conhece gente assim, não é? JR, isso é tão gente importante. Pessimista, tem gente que bom dia, a pessoa diz assim, por quê? Por que bom dia? A psicologia para você, seu miserável, os né? Os próprios cursos de psicologia já orientam isso. O psicólogo, ele não pode clinicar sem ser clinicado também. O poder que a gente tem de absorver os casos e as situações, e os psicólogos passam por isso, os advogados também de certa forma passam, os pastores passam por isso o dia inteiro, toda hora. Então você tem essa coisa de absorver, e nós devemos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós achamos que somos carregados porque ouvimos muitos problemas e acabamos sendo influenciados. Agora, existe uma questão sim de preconceito em relação às outras pessoas. Você chega para conversar com alguém, ou recebe alguém. O cara tá vestido de determinada forma. Ele usa determinados apetrechos, objetos. Ele tem o cabelo, ele tem determinadas marcas, ele tem... Quando olha o biotipo da pessoa, você já forma um preconceito. Eu vou dar exemplo disso aí para ficar um pouquinho mais claro, mas antes vamos ouvir aqui o nosso WhatsApp. Então, o ouvinte disse assim, eu trabalhei em uma loja infantil e era um ambiente de trabalho em que as donas da loja, a gerente e as atendentes todas eram de uma determinada religião, que eu não vou dizer qual é. Só que eu era o caixa e eu era cristão. Meses se passaram e a loja passou por uma crise. Do nada começaram a acontecer algumas tragédias na loja. As luzes queimavam, o banheiro entupia, as contas atrasavam. Banheiro entupia pode ser outra coisa, né? Ele bota como crise. E aí... É crise mesmo. Elas tiveram uma reunião, chegaram à conclusão que tinha uma energia negativa na loja. Nem lâmpada tinha, não tinha energia, né? Deram um banho de pipoca na loja. Banho de pipoca? E aí reuniram e em seguida o demitiram. E ele termina rindo e diz assim, bom, no final das contas a carga negativa era eu. Mandaram o nosso ouvinte, que é cristão, embora porque ele estava destoando ali. Provavelmente a carga negativa Bom, esta é a interpretação que o nosso ouvinte nos traz. Tem também aquele outro exemplo que você compartilhou aí sobre o motorista do caminhão, que aí o colega dele chega. Essa questão aí do discernimento, né? Ele diz assim, quando a presença da pessoa é que é pesada. Não é nem o lugar, não, é a pessoa. É a pessoa, ele diz, eu sou
sou motorista de caminhão e tem um outro rapaz que trabalha comigo. E toda vez que nós trabalhamos juntos, o ambiente fica pesado. Tá leve, o rapaz chega, o ambiente fica pesado. Pesa. Como é que faz? É que o negócio Pesa o caminhão. Como é que pesa? Pesa o caminhão, pesa o ambiente. Muitas vezes é a pessoa. Às vezes o cara, sei lá, é estranho, o cara cheira mal, não sei, se veste mal. Eu tô gostando, usa pastor coisas... Carlos Pedro, o senhor está destacando essa questão do preconceito. O senhor traz isso aqui à mesa hoje de uma maneira clara. Quantas e quantas vezes, há alguns anos, pastor Antes não lembra disso, que é muito jovem ainda. Então, certamente eu também não lembro. Não, é só para rir um pouco. E aí você tinha um quadro, entendeu? Que a pessoa dizia, esse quadro não pode ter, porque quando virava esse quadro ao contrário, mostrava não sei o que lá. E em algumas ocasiões, eu vou mencionar isso aqui para ficar bastante claro, para não ter dúvida, era, por exemplo, uma questão que envolvia preto velho. Tá certo? Vamos dizer assim, lá, o preto velho. E aí muita gente, até hoje, mantém aquele estereótipo ali, aquela imagem que ali estava, como uma imagem de uma pessoa absolutamente associada a uma religiosidade contrária ao cristianismo. E aí, pergunta ao senhor, pastor Carlos Pedro, aí abrindo para a mesa toda, isso é também preconceito? Porque quantos outros, e aí vamos continuar usando essa mesma linguagem aqui, nós temos tantos negros em nossas igrejas. Aliás, existe uma obra muito interessante, a religião mais negra do Brasil é a evangélica, especialmente os pentecostais, é isso que diz a pesquisa, uma obra muito interessante, um livro técnico que foi suavizado para se tornar um livro palatável a todos. E aí menciona-se exatamente essa linha, ou seja, e aí você fica, peraí, mas é de lá ou é de cá? Parte do pressuposto do preconceito, pastor Carlos? Muitas vezes, porque você olha determinada figura, determinado objeto e você já rotula de cara. Então você cria uma resistência a determinadas imagens, determinados objetos. Tem coisas que a gente não pode usar, tem atos, por exemplo, a igreja evangélica viveu isso. Fica no preto velho aí para o senhor explicar. Aí depois nós vamos ampliar para roupas e tal. Você às vezes associa uma imagem de uma pessoa, uma foto, a uma religião. E isso não existe. Você tem negros que são adeptos de determinada religião, você tem negros que são adeptos de outras religiões, negros que não participam de religião alguma, e você não pode dizer que porque uma foto, uma imagem, uma pessoa... O senhor lembra disso, pastor Carlos Pedro? Sim, vagamente. Vocês lembram disso? É muito antigo. Muito antigo, Eu sou novo mesmo. Você é novo mesmo. Não, eu estou dizendo exatamente isso. Foi eu que Mas disse é uma isso realidade. Antes. Entendeu? Porque muito do preconceito. Ficou durante muito tempo essa ideia, e é uma ideia que carrega não apenas uma questão espiritual, mas também uma questão social. Sim. E isso nós não podemos deixar passar, ou seja, pera um minutinho, quer dizer, branco velho não pode? Branco novo não pode? Peraí, você não tem nada contra branco velho, né? Peraí. Se for branco velho de terno, azul marinho e advogado ainda por cima. Foi citado. Então, existe essa coisa aí que o pastor Carlos Pedro traz, a perspectiva do preconceito, que eu acho que é importante de ressaltar que vocês têm feito aqui, pastora. A gente também não podemos esquecer, né? Essa questão do preconceito está finalizada, acho que não tem mais o que acrescentar. Mas a gente também não pode esquecer dos ardis de Satanás. Ele tem as suas formas, ele tem as suas maneiras de agir sutilmente e às vezes a gente também não dá muita importância a isso. Não, a gente tem... A palavra de Deus diz que as coisas espirituais a gente precisam ser discernidas pelos espirituais, né? Então a gente tem algumas coisas que elas existem no mundo espiritual, que não é preconceito, que é fato, é verdade. E eu vou dar até um exemplo aqui. Meu marido, a primeira viagem dele ao Egito, ele trouxe uma essência de um perfume. O nome do perfume chamava-se Tutankhamon. Olha. Eu usei aquele perfume, eu passei mal demais, uma coisa de louco, eu me senti mal-estar, uma coisa horrível. E ele falou que era coisa da minha cabeça. Minha filha, isso é coisa da sua cabeça. O perfume tá ungido, tá orado, tá abençoado, para com isso. Foi muito caro esse perfume, não pode dizer ele que tá te fazendo mal. E eu falei assim, esse troço eu não uso mais. Ele foi para uma reunião, uma ordem de pastores pela manhã, ele passou o perfume. Ele chegou em casa passando mal.
de tal forma que ele estava mole em cima do sofá. Eu orei por ele, coloquei a mão na cabeça dele, orei por ele, repreendi e ele melhorou. Então, existem coisas que são espirituais. Eu não vou descartar isso aqui nunca, porque eu vivo o mundo espiritual. Então, existem sim. Satanás tem seus ardis. O Egito é carregado dessas coisas. É um faraó lá grande, lá dá um poder espiritual terrível. E aconteceu. Então, quanto à minha experiência, ninguém pode dizer nada, porque eu vivi isso. Então, se eu vivi, eu creio. Pastor Luciana, então, colocando aqui um ponto, o JR perguntou no início, então como que a gente discerne a questão emocional e espiritual? Onde está o ponto? Eu prefiro responder assim: a nossa postura. Ainda que aquilo seja espiritual, emocional, não importa. Se a minha postura é que aquilo ali não vai me afetar, no caso a irmã usou a oração, se posicionou dessa forma, outros vão se posicionar como o Batista ali, nem da bola, se é adulto, vou para o oftalmologista, não importa. O importante é não deixar que aquilo ali, se seja emocional ou espiritual, não te afete. Eu acho que o ouvinte que está nos ouvindo aí agora tem que se posicionar dessa forma, maior que está conosco. Interessante esse pensamento. De qualquer forma, pastor Carlos, afeta. De qualquer forma, pastor, afeta. No mundo espiritual, afeta. Não vai dizer que não existem coisas que nos afetam no mundo espiritual? Com certeza. A ouvinte, ela coloca de uma forma, e é isso que me preocupa, porque já há uma preocupação da influência disso sobre nós. Eu trabalho num ambiente carregado demais. E como é que é isso? Eu chego em casa às vezes me sentindo mal, hoje eu não amanheci bem, será que é porque ontem... Você está entendendo? Então nós precisamos ter muita clareza a isso. Não importa onde nós trabalhamos, não importa o que tenha lá, nós precisamos ser firmes aqui numa coisa. Aquilo que existe no mundo espiritual por parte de outras pessoas não pode, não deve, não vai me afetar espiritualmente, a menos que eu permita isso, faça uso, como a pastora Luciana falou, muitas vezes você bebe coisas que não deveria, come coisas que não deveria, usa coisas que não deveria. Aí é uma outra questão. A realidade existe, mas eu preciso entender o seguinte: eu tenho um exemplo de uma menina na Bíblia que eu acho lindo, 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 lindo. Ela vai trabalhar numa casa complicada, numa casa estranha, diferente. Ela tem a religião dela, o patrão tem a religião dele. Ela fica na dela, vivendo a vidinha dela normal, fazendo suas orações, seus cultos, até o dia que a patroa sente a necessidade de ouvir a menina e é abençoada através da menina. A religião dos patrões nunca influenciaram a menina, mas a religião da menina, no momento oportuno, influencia os patrões. Eu acho que, acrescentando, e concordo com o que o pastor Carlos falou, e ainda em aditamento, eu diria o seguinte, que nesse ambiente de trabalho tem uma característica especial, porque a nossa ouvinte relata, é que ele over, né? Ele está acima do padrão de uma fé diferente da sua. É quase um templo, né? Porque cheio de pedras energizantes, de coisas, etc. Eu fico imaginando sal grosso na porta, uma espada dali, uma palmeira, não sei o quê. Então eu acho que isso tudo cria um ambiente que é extremamente hostil pela fé que a nossa cliente, que a nossa ouvinte relata. Sim, já está advogado. E aí eu acho que faz mal a ela mesmo e é contraindicado, porque ela não é obrigada a ficar lá, por mais que ela... Daí ela começa no messianismo também, que às vezes é indesejável, o seguinte, que ela acha que tem uma missão nisso, então ela vai se impor. Talvez até um risco pessoal desnecessário, se colocando como uma guardiã dos valores cristãos, aí, que não é exatamente isso que ela deve. Doutor Luiz Fernando, era esse ponto que eu queria aproveitar esse momento para dizer, esse messianismo. O pastor Carlos citou a menina que estava trabalhando na casa do general Naaman. Nós temos que entender que a gente não pode atropelar as pessoas. Então a gente não é porque o ambiente é carregado, lá é do mal, eu acho que está errado. Tudo demônio, tudo é demônio, eu vou lá e vou expulsar. Não. Vou quebrar tudo lá. Primeiro, que se é do patrão, a empresa é dele. Claro. Número 1. Né? Segundo, você tem que aguardar o momento oportuno. E volto a repetir, aquilo que não pode te afetar.
E na hora certa você terá a oportunidade de influenciar com o evangelho que você E só para acrescentar também, pastor, é o seguinte, eu quando me converti, eu já era advogado, já era maduro, etc. E eu no começo imaginava que eu podia dar uma palavra para a pessoa que me procurasse no meu escritório, para cliente, como eu falei aqui. Então, chegava um cliente e dizia, vem cá, mas você refletiu bem, porque eu sou advogado de família, eu faço divórcio, separações e faço inventários. Então, eu trato com a pessoa na morte ou na ruptura, no conflito brabo mesmo. E uma vez eu levei uma reprimenda do meu cliente, que disse, olha, eu não vim aqui para ouvir pregação, não. O senhor está errado, o senhor não pode fazer isso. Eu vim aqui profissionalmente para encontrar uma palavra técnica. Não vem aqui, porque se eu quiser ouvir uma palavra de religião, etc., eu vou numa igreja, etc. E eu dei razão para ele, me desculpei com ele, porque eu fui inconveniente, eu não tinha que fazer nada daquilo, eu tinha que ter tido sabedoria, eu estava no primeiro amor, encantado, etc. Eu achava que eu devia pregar para todo mundo. E eu acho que muitas vezes a postura que você tem de respeito, a conduta que você mostra é muito mais eficiente do que qualquer palavra que você diga. Participação dos nossos queridos ouvintes dizendo, o ouvinte de Itaipu dizendo, faço faxina em 2 casas onde as donas são mães de santo. Sempre oro antes e não sinto nenhum peso ou mal-estar. Eu limpo inclusive os altares. Constantemente uma delas me pede para orar por ela e de saber que eu sempre oro por ela, diz uma querida ouvinte de Itaipu acompanhando a gente. Outro ouvinte agora de Olaria dizendo, ainda não sou cristã e já trabalhei em casa de mãe de santo e senti assim um ambiente pesado. Eu tinha receio de trabalhar lá, diz a ouvinte que ainda não é cristã. Outro ouvinte de Olaria, acho que temos que ser cautelosos quanto aos sentimentos em algumas situações, porque Jesus teve contato com demônios e falou com eles e mandou que entrasse nos porcos. Sabemos que eles estão presentes na terra, mas temos que saber identificar o que são invenções e visões e o que é tentação do inimigo e agir de forma correta. De Mutuá, São Gonçalo, outro ouvinte dizendo, no ambiente de trabalho precisamos agir de forma laica, respeitando e não favorecendo ninguém por sua religião. No meu serviço começaram a orar antes do expediente. Um grupo de outra religião exigiu o direito de cultuar seu Deus também. Meu patrão foi e proibiu tudo. Tem também uma outra situação. O que devemos fazer se o colega traz coisas tipo sabonete abençoado, vela ungida ou esses objetos de corrente que também incomodam, pergunta nosso ouvinte. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença entre eu colocar uma pirâmide na minha mesa e colocar um lenço ungido? É a mesma coisa. Eu estou trazendo objetos ou do sincretismo ou oriundos da minha religião para tentar influenciar os outros. Eu penso, o doutor Gervais já definiu isso muito bem. Trabalho é trabalho. Nós devemos chegar e trabalhar. É só isso. A nossa fé, ela vai se manifestar no momento oportuno. E nós não pregamos normalmente tendo que falar, nós pregamos pela nossa vida, são as nossas atitudes que vão mostrar Jesus, e é isso que nós temos que fazer. Você pega o texto de Josué 1:3 e Deuteronômio 11:24, né, que dizem que o local em que a planta de nosso pé, onde nós pisarmos, isso nos é dado, isso se aplica também a esse caso? Nós adoramos literalizar o Antigo Testamento quando nos interessa. Mas nós abandonamos o que não nos interessa. Esse texto não é literal para nós. Esse texto é literal para Israel. Nós devemos olhar para esse texto de maneira figurada. Ele se aplica literalmente para Israel. Esse papo do crente ir na agência lá da Honda, da Toyota, da Mitsubishi, botar o pé no carro e dizer que o carro é dele, isso é papo. Isso não existe para nós hoje. A bênção de Deus e a promessa de Deus aqui literal é para Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus espiritual. Então não vem com essa de botar o pé no escritório dos outros e dizer que é seu, você vai arrumar um problema. Você vai no escritório do doutor Gervais, põe o pé lá, diz, esse escritório aqui é meu. Sim, mas aqui nesse aspecto aqui é outra coisa, me parece ser outra coisa aqui, neste caso aqui, seria o seguinte, olha, aqui tem uma energia ruim, né, tem, olha, um clima ruim, tem uma ação diabólica e tal, porque tem essa não sei o que, tem isso aqui, mas onde eu botar os meus pés, esse lugar se torna um lugar separado. Não, se Jesus entrar com você, vai. Não. Mas aí a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz, uma parábola, que nós somos uma candeia, né? E aonde a luz chega, ela vai iluminar no meio das trevas. Então isso depende do nosso testemunho. As pessoas vão ver em nós algo diferente. E isso influencia mais do que qualquer objeto, porque nós somos honestos.
nós não falamos mal de ninguém, nós não roubamos, nós não passamos a perna para conquistar o espaço de ninguém e esperamos a hora de Deus, como foi o caso da ouvinte que disse que trabalha na casa de 2 mães de santo e que na hora que a mãe de santo precisa de socorro, pede oração a ela. E ela vai aos pouquinhos evangelizando e na hora certa essa semente vai dar o fruto. Então eu acredito que quando a gente pisa, agora aplicando para o nosso Novo Testamento, né, para a Nova Aliança, quando a gente pisa a planta do nosso pé e nesses ambientes, abre-se aspas, carregados, vai descarregar. Porque nós somos esse filtro. Aí nós temos, agora sim, a espiritualização desse debate. Nós, às vezes, lidamos no mundo espiritual colocando Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, no mesmo nível dos outros deuses. E aí nós imaginamos aquele sinalzinho da nova era, de um lado o bem, do outro lado o mal, brigando entre si, o diabo e Deus brigando entre si como forças iguais. Não existe isso. Deus é o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Não há rivalidade entre Deus e os outros deuses. Só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse: vós sois o sal da terra. E quando Jesus chega no ambiente, não tem discussão, não tem vamos medir força, vamos brigar para ver quem é maior. Não existe isso. Se Jesus chega, se você tem a presença de Deus contigo, não há contestação, não há confronto de deuses ou de religiões. Deus é o Todo-Poderoso. Desde o início eu falei aqui exatamente isso, que nós temos uma missão em Deus. Jesus nos deixou uma missão. Não é por contenda, não é para você se exaltar, não é para você bater boca. Eu falei sobre o testemunho, falei a respeito de todas essas coisas aqui no início. Não é por força nem por violência. Exatamente. Né? Quando essa pessoa está nesse lugar, será que Deus colocou ela lá à toa? Será que essa mulher que limpa a casa das 2 mulheres de santo, que são mães de santo, foi à toa? E o nosso papel? Eu não quero deixar de salientar aqui que nós temos uma missão. E essa menina tem uma missão. É um lugar de trabalho, ela não pode falar nada, tem que usar laicismo. Não, ela é um agente influenciador. Eu sou a favor disso. Não brigando, okay, não contendendo, mas sendo testemunho, sendo luz, sendo sal da terra. Porque senão... Okay. De que serve ela ter a Cristo? Ela foi comissionada por Jesus para ir em qualquer lugar e pregar o Evangelho de Cristo, não seja com seu testemunho, seja com a sua voz, seja com seus atos, com a sua honestidade, ela vai pregar Jesus de alguma forma. Então, ela está ali porque Deus a colocou, e de qualquer forma, ela vai ser um exemplo se ela for luz. Se ela for sal, ela vai ser luz. Mateus, eu não quero deixar de salientar isso, irmão. Você está na empresa, seja luz. Na verdade, eu quero aproveitar isso aqui também, e eu vim já com esse sentimento para falar. Uma revista quinzenal colocou na capa esses dias nas bancas justamente um dos pontos que nós estamos abordando aqui, a intolerância dos evangélicos. Quero refutar isso, porque isso pode ser, é óbvio, como em qualquer religião, tem alguns que, vou dizer uma palavra mais popular, que é chato, que incomoda, ele importuna porque é na hora errada, mas a grande maioria dos evangélicos no Brasil não são extremistas. Nós, na verdade, aguardamos o tempo, e por isso que o evangelho está sendo aceito nesse Brasil, porque nós não somos esses intolerantes que parte da mídia secular quer nos taxar para tentar de alguma forma coibir esse crescimento, mas não adianta, porque a luz que está em nós é poderosa, é do Todo-Poderoso, é de Cristo. É importante nós ressaltarmos, eu falaria que nós somos absolutamente contra, eu refuto, eu tenho assim aversão, por exemplo, tem gente que acha que tem o direito de chegar numa encruzilhada e se desfazer ou chutar ou fazer o que seja com o trabalho feito ali na encruzilhada. Eu penso que nós devemos respeitar a religião, a disposição, a crença de cada um. Mas Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pastor Anderson já disse antes, se a luz chega, não tem jeito, as trevas serão dissipadas. Então, a nossa presença enquanto luzes, enquanto sal, ela já traz uma diferença. Nós não precisamos brigar, nós não precisamos criar uma afronta. E os evangélicos, eles não têm esse posicionamento de confronto, não tem esse posicionamento de nós somos perseguidos não tem, exatamente, nós já fomos perseguidos nesse Brasil durante muitos anos. Vamos lá, nós já tivemos alguns episódios, então sim, mas são muito isolados. Claro que são, eu concordo com vocês todos, mas eu estou dizendo o seguinte: talvez a opinião de alguma pessoa sobre esse tema ele se dê exatamente na exceção. Então nós já tivemos episódios em que ambientes
religiosos foram invadidos. Nós temos ciência disso, todos vocês. E nós não concordamos com Perfeito? Exatamente isso que eu estou dizendo. Caminhando contra, né? Caminhando. A exceção, né? Este tipo de ação, ela é uma exceção ao que se comumente vê na igreja evangélica no Brasil. Existe algumas vezes até um respeito extremamente grande. A tolerância é extremamente grande, é importante que se ressalte isso, e a exceção será sempre essa da agressividade. Qual o entendimento que a gente tem? Como é que Jesus Cristo lidou com seus oponentes? Foi com agressividade? Aí vem alguém para dizer, não, mas ele virou a mesa. Quantas vezes ele fez isso? Mas onde ele fez isso também? O que significava aquilo? Que momento foi aquele? Então, há pessoas que tomam esse texto, um único texto, e trazem isso como se fosse uma regra, ou seja, nós não podemos entrar no ambiente religioso dos outros virando mesa, para dizer que nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Calma, o outro é campo missionário, não é adversário. O adversário é o diabo. É uma confusão. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, tem um fulano de tal lá, que ele é uma peste, aquilo, a pessoa cria uma adversidade e se torna um adversário. Quem? O fulano. Mas o fulano é campo missionário. O fulano é alguém para ser alcançado pelo evangelho. O fulano é alguém com quem nós devemos compartilhar a palavra de Deus. Mas o fulano é isso, o fulano é aquilo. Então, peraí, então você não acredita que Deus possa mudar as pessoas? Duvidas do poder de Deus? Olha, o que nós já ouvimos de testemunhos, alguns até testemunhos, de pessoas que transbordam mudança de vida, mas mudança radical. Gente que era liderança de uma perspectiva absolutamente contrária ao evangelho de Cristo. Então a gente tem que entender, eu acho que é um resumo do que vocês estão compartilhando até aqui, que o adversário não é a pessoa, o adversário é o inimigo, e é nosso adversário. É o nosso adversário que anda ao nosso derredor, né? Buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos estar com a cabeça voltada e dizer o seguinte, esta pessoa que parece que tem isso, aquilo, que é campo missionário. Esta pessoa deve ser alvo da minha ação. E aí nós entramos, querido Jevaé, no seu destaque. De que forma eu posso evangelizar no trabalho? E aí vamos ampliar a família, enfim, nos relacionamentos, sem que isso me prejudique, ou seja, eu me posicione, o outro não seja meu adversário, eu entendo o que significa uma coisa e outra e ainda possa compartilhar o evangelho. Eu quero aproveitar para incluir nessa minha ponderação sobre o tema que eu escolhi, a diferença entre a intolerância, a neutralidade e a tolerância, que são 3 aspectos completamente diferentes da mesma postura. Realmente existem segmentos evangélicos que são intolerantes mesmo. E a gente tem que reconhecer isso até como uma maneira de fazer uma reflexão positiva. Existem ambientes que são neutros, que é a grande maioria neutros. Agora, tolerantes e que exercem a tolerância no amor de Cristo são poucos. Por exemplo, é o pastor que prega numa igreja católica, que recebe um padre para dar uma palavra para um jovem, eu estou falando só entre os primos, né? Mas nós temos também entre os diferentes, né? Que é complicado, né? Você imaginar, por exemplo, um pastor e dar uma palavra no encontro de jovens da Messiânica, por exemplo, né? Então, o que eu acho que a gente precisa exercer, principalmente as lideranças evangélicas, e eu acho que existem também níveis de maturidade, de conhecimento, que nem todo mundo que é evangélico tem conhecimento suficiente para se posicionar e para entender. Então, existem os fiéis, os irmãos, etc. Existem os líderes. Eu acho que os nossos líderes exercem isso, e estão cada vez mais abertos para isso, do ponto de vista de uma tolerância religiosa, de um congraçamento. Eu sou originalmente judeu convertido, e eu vejo o esforço que alguns segmentos do judaísmo fazem de tolerância também. Alguns rabinos que se encontram com muçulmanos, etc., num convívio respeitoso, porque uma coisa é você ter a tua fé, as tuas convicções e você respeitar a convicção do outro, e outra coisa é você ser intolerante com a convicção do outro, porque você aceita só os teus. Então, você tocou em 2 aspectos que são distintos. Não, são distintos. Um é a questão da convivência. É meu vizinho, é meu amigo, ou ainda que pense diferente, nós vamos encontrar, vamos almoçar, vamos tomar um chá,
Maravilha. A outra coisa é juntar para um ofício religioso. Aí é uma outra esfera, é distinto. Então vamos juntar, vamos lá, o rabino e o muçulmano lá, um judeu e o muçulmano, eles vão realizar juntos um culto. Então casamento, tá por certo? exemplo? Não. Aí também entra como uma variante, né? Não é social, é o religioso, mas trazendo isso, vamos ter um culto aqui que envolva esses dois. Isso talvez para algumas pessoas seja exatamente assim, ainda que tenha, não quer dizer que não tem maturidade ou não tenha conhecimento. Ainda que tenha conhecimento e maturidade, você pode discordar, exatamente porque tem maturidade e tem conhecimento. E a gente tem que ser tolerante com isso também. Exatamente, porque às vezes a falta de conhecimento é o que gera uma caminhada mais aproximada numa esfera que é inconveniente. Então tem modelos e modelos disso, evidentemente, você colocou muito bem, intolerante, neutro, tolerante, mas acho que ainda nesses 3 grupos que você apresentou, migra muito do ponto de vista, entendeu? Você pode olhar e dizer assim, esse tá nesse, o outro pode dizer assim, não, esse tá nesse. Aí você vai dizer assim, você está nesse, eu não, eu tô nesse aqui, porque ninguém quer estar num grupo que ele não considera identificado com ele mesmo. Eu aceito a ponderação, agradeço porque é muito lúcida e vou refletir sobre isso e concordo com você, porque isso é fundamento porque eu vou responder agora, que é o negócio da evangelização. Se você tem alguém que professa uma fé diferente da tua e você se dispõe a evangelizá-lo, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai contrariar, você vai bater de frente com as convicções daquela pessoa. Se a pessoa é neutra, às vezes eu percebo isso, a pessoa pergunta, me diz uma coisa, fala um pouco mais da tua religião, da tua fé, o que é ser evangélico, etc. Porque eu me identifico como evangélico nos ambientes sociais, eu almoço muito fora com pessoas do trabalho, e eu peço sempre licença para fazer uma pequena oração. Você admite fazer uma pequena oração antes do almoço? Eu peço licença porque a pessoa não foi ali no ambiente social para ouvir uma oração, que às vezes pode não querer. A pessoa sempre ouve. E eu faço uma oração bem neutra, exatamente para fazer com que a pessoa desperte para aquilo. Agradeço o alimento, agradeço a vida que a gente tem, a saúde, os familiares, etc. E rapidamente, em 30 segundos, eu faço uma dedicação a Deus daquela ocasião. Né? E as pessoas sempre perguntam, não é uma coisa bonita, você não pode falar um pouco mais sobre isso? Se você quiser, a gente marca um outro dia. Que é uma estratégia que eu uso exatamente para que a pessoa não se sinta invadida. Quer marcar? Então vamos falar sobre isso? Vamos, então venha. Despertou a sede. Exatamente. Despertou o interesse. E daí, sabe o que eu faço? Eu pego um guerreiro mais parrudo que eu, chamo um pastor para estar junto e daí caio matando. Porque aí eu acho que essa pescaria é uma pescaria que você tem que ter gente experiente. Então, muitas vezes você se perde na bobagem, no detalhe. É verdade, eu acredito também que a questão da evangelização é oportunidade, não é você chegar, se você está num ambiente como esse, é uma oportunidade. Deus vai dando caminhos e meios e maneiras de você falar do amor dele para as pessoas, porque esse é o interesse de Deus através das nossas vidas. Então, a pessoa abriu a guarda, né? Você pode falar um pouco? Vamos lá, fala, né? E tal, marca um momento, um estudo e tal. Mas eu acho que não se deve perder a oportunidade de falar aquilo que a gente foi designado a fazer, né? Independentemente de ser trabalho, não. Eu acho que existe... Nós somos educados, né? Existem vozes proféticas no Senado, por exemplo, né? Existem vozes proféticas na Câmara dos Deputados, que são pessoas que estão ali batendo mesmo de frente, porque estão querendo destruir certas coisas que não é questão nem de Bíblia, é questão de cidadania, exatamente. Então, se essas pessoas não existirem como vozes proféticas, como que vai ser? Nós vamos aceitar tudo? Seremos neutros em tudo? Tolerantes em tudo? Eu não acredito. Eu já aprendi que existem pelo menos 3 coisas que não adianta discutir. Discutir mesmo do ponto de vista de bater boca. Futebol, política e religião. Não adianta você tentar discutir. Nunca. Porque cada um tem a sua convicção. Então a discussão não vai nos levar a nada. É uma questão de oportunidade. Agora, aí a gente tem posicionamentos.
E nos posicionamentos, eu quero conviver socialmente com todo mundo, e a gente tem vivido isso no dia a dia. A gente lida em ambientes onde a convivência é importante, convivência social. Agora, quando entra na questão da convicção, aí não, meu irmão. Aí a gente tem aqui uma linha, eu tenho aqui a convicção religiosa, eu tenho a minha convicção em Deus, e a gente tem que posicionar aqui. Até aqui a gente caminha junto. Daqui em diante, não dá. Então essa, para mim, é uma questão muito séria, pra gente não entrar. O doutor Jevaé comentou a questão da tolerância, e a gente precisava entender um pouquinho essa questão da tolerância, porque aí, para mim, já começa a complicar. Nós convivemos tolerantemente, nós respeitamos, beleza. Agora, vamos entrar aqui nos aspectos da religião, aí a gente tem convicções fortes nessa área. De um jeito ou de outro, quando os nossos ouvintes compartilham as suas histórias, e são várias histórias de gente que está no ambiente, que entra, que se relaciona, etc., nós vamos vendo que existe muita gente que tem um certo receio. E não é um receio nem de respeito, não. Para algumas pessoas é medo mesmo. Me dá um medo, eu fico apavorado, tem gente que corre lá, sozinho não fico, não. E eu queria lembrar para os nossos ouvintes a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Guarde essa realidade no seu coração, no convívio, no relacionamento com todos aqueles que eventualmente pensam diferente, trazendo sempre a certeza da presença da palavra poderosa de Deus e da ação do Espírito Santo através da sua vida, que é uma prática diária, um exercício que só Deus pode realizar. É direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida pra receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está em nós. Marcela Bastos, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Geralmente você sente receio de pregar no seu ambiente de trabalho. 74% dos nossos ouvintes disseram que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo: o que fazer quando descobrimos que alguém que amamos está amarrado pelo pecado? Uma amiga descobriu que o pai dela, rapaz, olha, o pai dela está envolvido em um sério pecado e não sabe como agir, porque ele é o primeiro a condenar os erros alheios. Geralmente quem é durão com as pessoas é porque está tentando esconder seus próprios erros. Como perceber se uma pessoa está com a mente cauterizada pelo pecado? Em caso de cauterização, sabe o que é isso? Amanhã a gente conta o quanto se deve insistir pela libertação dessa pessoa. Nestes casos, não seria melhor calar e evitar problemas maiores? É possível denunciar o pecado alheio com amor? Que pensa você, ouvinte amado, sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Agradecendo aqui aos companheiros presentes, pastor Anderson do Carmo, obrigado, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Quero ressaltar aqui que a partir de amanhã nós vamos ter o Sim, é a abertura do Sim, e o estúdio da 93 FM estará lá, terá um banner, vocês vão poder fazer fotos, vai ser lindo.
vai estar abrindo lá com o pastor Cláudio Duarte, a Bruna Carla, vai ser uma festa também com o Irã Nascimento. Eu quero aguardar todos ali na cidade, no Fogo, ali no Largo do Mutona, em São Gonçalo. Maravilha. Pastor Carlos Pedro, obrigado, querido. Deus abençoe. Sempre um prazer, um privilégio, quero agradecer a Deus, e eu desejo deixar um texto, um versículo para você, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Muito obrigado, pastora Luciana. Eu aqui agradeço. Eu até queria mandar um abraço muito forte para a Igreja Batista Filadélfia no Grande Rio, para minha amiga pastora Celeste Belo lá de Guaxupé e toda a comunidade Filadélfia de Guaxupé também. E para minha querida amiga doutora André Espinosa, uma grande amiga também advogada, que está nos ouvindo agora, que disse que tem um carinho muito grande por você, JR. Obrigado, Deus abençoe. Meu marido também, um beijo muito grande, meu filho, e a Adriana Freitas, minha companheira, que fez aniversário sábado, que eu amo de paixão. Parabéns. Doutor Jevaé, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, querido, um abraço. Queria mandar um beijo especial pra Nice, pro Duílio, que fala muito de você, gosta muito de você, que estão lá em Vila Velha, no Espírito Santo, Duílio comandando um time Rio lá, Branco. fazendo o maior sucesso. Um abraço neles, um beijo no coração, gosto muito do casal. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora. Pastor Carlos Pedro vai orar conosco, apresentando o tema de hoje, diante de Deus em oração. Nós vamos orar por esses ouvintes que vivem essas batalhas e essas lutas. Também vamos orar como temos orado todos os dias, orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pela igreja. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade. Ministramos, meu Deus, o teu consolo por aqueles que hoje vivem um luto. Ministramos cura para aqueles que precisam de um milagre nesta hora. Pedimos a tua bênção, meu Deus, sobre todos os ouvintes que, como esta, Senhor, se encontram em dúvidas e em questionamentos com situações como esta que relatamos hoje. Que o Senhor possa nos dar clareza e nos ensinar, Deus, a conviver respeitando a cada um, as religiões, e sendo ministros, pregadores e uma carta viva lida por todos. Abençoa o teu povo, dá-nos uma tarde abençoada, um dia abençoado ainda, ser uma semana de muitas vitórias, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.